Bom, pessoal, eu acabei de fazer um recorde em Monza com o Fórmula Renault 3,5 litros, que é um carrinho muito legal, que eu gosto bastante, né? Eu gosto de todos os Fórmula, mas o Fórmula Renault me agrada bastante. E aí, eu tô com duas voltas muito rápidas, feitas com ele em Monza. Uma volta, meu tempo anterior, e a outra volta, o tempo do recorde mundial, 2 décimos mais rápido. Vamos tentar então, na telemetria, descobrir o que eu melhorei, o que eu fiz melhor e que me propiciou bater o recorde mundial do carro nessa pista. Eu estava 0,04 segundos, 4 centésimos de segundo atrás do recordista mundial, em segundo lugar na tabela de recordes do jogo. E eu peguei, dei uma pequena modificada no setup do carro, é verdade, eu tirei um ponto a mais de asa na traseira do carro. Então, nessa comparação, a gente tem um carro com 3 de asa na traseira e um carro com 2 de asa na traseira. Eu não mexi mais nada, só nisso. O ganho de velocidade, na minha opinião, é muito pequeno, mas me propiciou fazer o recorde. Então vamos dar uma analisada. Então aqui, ó, no final da reta principal de Monza, eu ganhei 0,4 km por hora. 303,4 contra 303,2. Não é significativo esse um ponto de asa na traseira na questão de me dar a maior velocidade final. Principalmente porque esse carro ele tem uma limitação no câmbio. Não tem marcha mais longa para eu poder alongar o câmbio e ter uma velocidade final maior. O que dá para tentar conseguir é uma aceleração maior, removendo um pouco a asa. Bom, mas isso não importa. Vamos avaliar então a telemetria para saber o que aconteceu e que me fez ganhar esses 2 décimos aí de segundo de uma volta para outra, mais que o suficiente para eu conseguir o novo recorde. Na entrada da primeira chicane, eu freiei exatamente no mesmo ponto. Vocês vejam bem que exatamente no mesmo ponto. Muito pouquinho antes na minha volta melhor que a primeira. Eu freiei com a mesma intensidade. Só que na minha volta melhor, eu mantive um pouco mais a frenagem e principalmente, olha só, eu consegui melhorar a técnica e mantive por mais tempo o pé no freio, fazendo aquela técnica que eu já expliquei em outros vídeos, o trail braking. Então vocês vejam aqui, ó, eu tô com 13% de frenagem e já tô com 14% de rotação no volante, na direção do carro. Na outra volta, eu já não estava mais com o pé no freio,
e estava com 8% só. Então, de alguma forma, isso fez a diferença. Me possibilitou virar mais o carro, mantendo a aderência na dianteira. É o que eu expliquei para vocês, trail braking. Bom, aí estamos lá, fazendo lá a chicane. Vocês vejam que agora, na tangente da primeira parte da chicane, eu consigo manter um esterçamento do volante maior na minha volta mais rápida, porque provavelmente eu mantive por mais tempo a aderência usando a frenagem. Bom, e aí dá aquela aceleradinha entre uma perna e outra, que entre uma perna e outra tem um pedacinho ali que você pode dar uma cutucada no acelerador, o carro de alguma forma ganha um pouquinho, ó, de velocidade, e aí você faz a segunda perna, a segunda parte da chicane. Vocês vejam, eu perdi um pouquinho de tempo nesse pedaço aqui, mas na saída da chicane, eu consegui acelerar antes, de maneira gradual, de forma que, olha, num determinado momento aqui, terminando a tangente da segunda parte da chicane, na minha volta mais rápida, eu já estou com 89% de pressão do acelerador, contra 60% da outra volta. E isso me fez conseguir acelerar mais rápido. E você pode ver, essa velocidade que eu consegui na saída da chicane, olha lá, ó. Eu fui ganhando tempo e consegui ter uma velocidade maior durante toda a reta. Olha só. Até o ponto da segunda frenagem. Na segunda frenagem, vamos ver. Olha lá. Eu freiei um pouco antes na minha volta melhor. Talvez porque eu tivesse mais rápido. A diferença é minúscula, mas eu freiei um pouco antes. E nas duas a técnica está bem parecida, tá vendo? Ó? Muito parecido aqui tá, né? Vocês vejam como tá muito semelhante. De todo jeito, aqui foi uma parte que, mesmo estando muito semelhante, na minha segunda volta, eu consegui principiar a aceleração, o carro mais equilibrado, ó, me permitiu acelerar antes, o que me deu um ganho de velocidade nesta pequena retinha. E o tempo, o delta aqui, continuou aumentando ao meu favor. Na primeira de Lesmo,
eu principiei a frenagem antes não foi tão boa quanto a da volta anterior. E na aceleração eu também não consegui, não foi tão boa quanto a volta anterior. E aqui, ó, o meu delta diminuiu muito ao ponto de praticamente encostar aqui. Eu, na volta mais rápida e na volta mais lenta, tô junto, não tem diferença. Na segunda de Lesmo, a frenagem foi exatamente igual. As velocidades estavam muito próximas. Você veja. Só que na saída dela, veja só um detalhe, ó, eu entrei nela um pouquinho mais devagar do que na minha volta anterior, um pouco mais lenta. Priorizei nessa volta um pouco melhor a saída, então entrei um pouquinho mais devagar. Conclusão, consegui acelerar mais rápido. E aí olha o que aconteceu com o delta. A velocidade cresceu muito mais rápido. E o delta, na reta inteira subsequente, aumentou até a chegada na variante Ascari, nessa curva que é esse S triplo super complicado. Vamos ver o que aconteceu na variante Ascari. Na variante Ascari, novamente eu priorizei a saída fazendo o quê? Fazendo a frenagem um pouquinho antes. Não mais forte, só antes. Provavelmente até mais suave, ó. Meu maior ponto de frenagem aqui 96,9 e aqui 98. Freio um pouquinho antes e até um pouco mais suave. E aí o que aconteceu? Fiz a primeira parte da curva. Olha só. E após a tomada, a tangência da primeira parte da curva, na minha volta mais rápida, eu já consegui acelerar o carro mais rápido. Olha só, estou com 100% de aceleração na minha volta mais rápida. Enquanto na outra, como eu entrei mais forte, eu só estava com 70%, eu não conseguia acelerar os 100%. E aí, a vantagem que eu ganhei, que eu perdi na minha volta mais rápida, na entrada, está aqui, ó, a minha volta mais lenta se aproximando da minha volta mais rápida. Eu ganhei aonde? A partir do momento que eu consegui fazer as tomadas das curvas melhor e consegui acelerar antes, e daí então adivinha só o que acontece na reta que vem depois. Inevitavelmente, olha o tempo. O tempo vai aumentando, minha velocidade é maior na minha volta melhor, tudo por quê? Porque eu freiei um pouquinho antes aqui, consegui fazer a tomada das primeiras duas curvas melhor, e na tangente dessa segunda curva eu já estava praticamente com o pé no fundo do acelerador de novo e contornando de maneira mais perfeita a última perna,
e carregando para a reta toda que vem depois essa vantagem. Olha a diferença aqui, como disparou e já foi aqui para os 2 décimos. E aí então chegou a parabólica. Opa, foi demais. E na parabólica, o que novamente eu fiz na minha volta mais rápida. Novamente na parabólica, eu acionei o freio antes, freiei mais fraco, ó, portanto mantive um equilíbrio de peso melhor no carro. E mais uma vez, o que acontece? Perdi um pouquinho de tempo freando antes. Perdi, não tenha dúvida. Mas esse tempo que eu perdi, olha o gráfico da aceleração, a discrepância. Aqui, ó, olha como eu entrei mais forte. 205 contra 220. Só que num determinado ponto as velocidades se equiparam e eu já estou com 86% no acelerador na minha volta mais rápida contra 48% da outra volta. E aí o que acontece? O tempo que eu perdi freando um pouquinho antes me permitiu fazer a parabólica de maneira mais perfeita, acelerar antes e carregar essa velocidade até o fim da volta. Olha só. Acabando que consegui, com essa melhora que eu tive da minha técnica, porque isso é simplesmente aperfeiçoar a pilotagem e ter a frieza de saber que freia um pouquinho antes, às vezes, que você não vai perder tempo. E com isso aí eu consegui bater o recorde mundial aí do Fórmula Renault em Monza. Tá bom? Então é isso. Essa análise aí eu vou postar num vídeo separado do vídeo do recorde, para não ficar uma coisa muito longa. E aquele abraço. Quem gostou, dá um like. E quem tiver interesse, se inscreve no canal. Espero ter podido ajudar um pouquinho. E até a próxima, galera.